Olá, pessoal! Nessa aula, nós vamos continuar os conceitos sobre concordância verbal e agora a gente vai estudar as regras dos sujeitos compostos, certo? Então, sujeitos formados por sinônimos. O verbo tanto pode ir para o plural, como pode ficar no singular e concordar com o núcleo mais próximo. Exemplo, preguiça e lentidão destacaram aquela agência. Eu posso tanto concordar com isso tudo, por isso destacaram, como eu posso concordar apenas com lentidão, que está mais próximo. Sujeito formado por palavras em graduação, tá? E enumeração. Este é mais um caso em que tanto o verbo pode flexionar para o plural, como também pode concordar com o núcleo mais próximo. Um mês, um ano, uma década de poder. Certo? Não supriu a saúde. Um mês, um ano, uma década de poder não supriram, porque eu estou falando de todos, a saúde. Sujeito formado por pessoas gramaticais diferentes. Nesta situação, o verbo vai para o plural e concorda com a pessoa por ordem de prioridade. Eu, tu e Cássio só chegaremos ao final da noite, ou ao fim da noite. Eu, primeira pessoa, tu, segunda pessoa, ele, terceira pessoa. Ou seja, a primeira pessoa, ela é o mais importante dessa oração. Por quê? Porque, na verdade, essa primeira pessoa, que aí está representada no singular, ela se transforma em plural quando eu entendo que eu, tu e eles somos nós, tá? Então, Jair e eu conseguimos comprar um apartamento. Sujeito ligado por ou. Os verbos ligados pela partícula ou vão para o plural quando a ação verbal estiver se referindo a todos os elementos do sujeito. Por exemplo, doces ou chocolates desagradam ao menino. Os dois desagradam ao menino, certo? Quando a partícula ou é utilizada como retificação, no caso, como uma correção, verbo concorda com o último elemento. A menina ou as meninas, tipo, eu falei errado, ou eu não tenho certeza se é menina ou meninas, tá? Então, se houver um sentido de ratificação de concerto, vai plural. Sujeitos ligados por nem. Quando os sujeitos são ligados por nem, o verbo vai para o plural. Nem chuva, nem frio são bem recebidos. Por que vai plural? Porque nem, não e não. É a mesma coisa que eu colocasse um e. Chuva e frio não são bem recebidos. Certo? Sujeitos ligados por com. Quando semelhantes à ligação e, o verbo vai para o plural. Ou seja, o autor com os seus convidados, o autor e os seus convidados, vai para o plural. Mas quando com representa companhia de, né, está junto de, está próximo de, o verbo concorda com o antecedente e o segmento com o restante antes da vírgula. O pintor, com todos os auxiliares, o pintor resolveu. Mesmo que na companhia de, ele resolveu, certo? Sujeitos ligados por não, não só, mas também, tanto quanto, não só, como. Nesse caso, o verbo vai para o plural ou concorda com o núcleo mais próximo. Tanto Rafael como Maria participaram da mostra, tanto Rafael como Maria participou da mostra. Partícula C.
No caso em que a palavra ser é índice de indeterminação do sujeito, o verbo deve ser conjugado na terceira pessoa do singular. Confia-se em todos. No caso em que a palavra se é partícula apassivadora, tá? O verbo deve ser conjugado concordando com o sujeito da oração. Exemplo: construiu-se uma igreja. Construíram-se novas igrejas. Verbos impessoais. O verbo impessoal é gerúndio, particípio e... gerúndio, infinitivo e particípio. Os verbos impessoais sempre são conjugados na terceira pessoa do singular. Havia muitos copos naquela mesa. Houve 2 meses sem mudanças. Verbos impessoais. Os verbos impessoais sempre são conjugados na terceira pessoa do singular. Havia muitos copos, houve 2 meses. Sujeito ligado por com, assim como e bem como. O verbo é conjugado no plural. O trabalho, assim como a confiança, fizeram dela uma mulher forte. Locuções: é muito, é pouco, é mais de, é menos de. Neste caso, em que as locuções indicam preço, peso e quantidade, o verbo fica sempre no singular. 3 vezes é muito. Verbo dar, soar, bater, mais horas. O verbo sempre concorda com o sujeito. Deu 1 hora que espero. Soaram 2 horas. Indicação de datas. O verbo deve concordar com a indicação numérica das datas. Exemplo: hoje são 2 de maio. Mas o verbo também pode concordar com a palavra dia. Hoje é dia 2 de maio. Vamos lá. Infinitivo pessoal. Verbos do infinitivo devem ser flexionados quando os sujeitos são diferentes e queremos defini-los. Comprei a pizza para eles comerem. Ou seja, essas são as referências, tá, da concordância verbal para os sujeitos quando os sujeitos são coletivos, quando tem mais de um núcleo, ok? Então, até a próxima.